bem-vindo a mais um vídeo do nosso programa Entre Traves e Claves. E adivinhem vocês onde eu estou agora? Morram de inveja. Olha aí, ó. Cervejaria artesanal Bora! Isso aí. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz uma verdadeira cerveja. Então, bora lá que daqui a pouco eu volto. Valeu! Aí, ó. E chegamos bem na hora. Não é uma abraçagem, né? Mas tá aí, ó. Rodrigo e Ronaldo. Já preparando, engarrafando aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Nós vamos contar mais um pouco sobre essa história aqui. Valeu? E é isso aí, pessoal. Tô aqui na cervejaria artesanal Bora, com os meus amigos aqui, Ronaldo Pimentel e Rodrigo Prado. Prado, esse é meu primo. Tem alguns amigos Prado que não são, mas esse é o meu primo, Rodrigo Prado. Então, ó, sejam bem-vindos aí. Na verdade, queria agradecer cada um de vocês aí por me receber aqui na cervejaria artesanal Bora. E pô, olha aqui, ó, foi recebido. Vou até fazer um brinde a todos aí, ó. Um chopp artesanal Bora, olha aí, sensacional. Então, ó, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui a cervejaria Bora. Então, Rodrigo, Ronaldo, queria começar falando, né, com vocês como que surgiu essa ideia da cervejaria artesanal. É uma situação, né, hoje em dia tem muitas, né, virou, vamos dizer assim, moda. Isso. Mas como que vocês entraram nesse mundo da cerveja aí? Conta pra gente um pouco aí. Na verdade, a gente já está 3 anos, né? 3 anos, mais ou menos, produzindo. E, na verdade, eu tinha vontade, ele tinha vontade, mas um não sabia da vontade do outro. Um dia eu comentei numa das nossas conversas, Rodrigo, para quem não sabe, é meu cunhado, e a gente conversando, bebendo, não sei que momento que a gente estava conversando, e eu comentei, e ele falou, então fechou, posso fazer junto? Falei, vambora, fechou. Ó, e por sinal o seguinte, né, o Rodrigo, ele é engenheiro químico, e desde moleque, esse cara tinha aqueles laboratórios e fazia as experiências. Então, eu acredito que ele vai falar um pouco disso aí. O que o engenheiro químico juntou a fome com a vontade de comer, ou a sede com a vontade de beber, né? Fala um pouco aí, Rodrigo. Bom, eu sou engenheiro químico, como o Renato falou, mas a minha especialidade não é cervejaria. A minha especialidade é celulose e papel. Então, mas é muito linkado à questão de processos de controle com celulose e papel e uma cervejaria. Você precisa controlar a temperatura, você precisa controlar pressões e você tem uma transformação nisso tudo, que é isso que é o mais interessante. No caso de uma cervejaria, você tem uma transformação de um chá de cevada que vai acabar virando a cerveja. E isso é bastante interessante, bastante divertido no final da história. Você poder fazer a sua própria cerveja, poder tomar a sua cerveja, poder chamar os amigos, os primos, né? E trocar uma ideia, né? Nesse universo de cerveja. Isso que é interessante. E como que surgiu, na realidade, esse nome, né? Que é a Bora, que também é um pouco ligado com a ciência. Embora o pessoal comente que é bora tomar uma, pode ser, pode pegar esse jargão, vamos dizer assim. Mas na realidade a inspiração veio de Niels Bohr. Niels Bohr, que foi o físico que fez o modelo do átomo que a gente conhece, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Diz a lenda que ele gostava de cerveja.
Ele gostava muito de cerveja, que era o que dava inspiração para ele, inclusive depois que ele bebia, né? Então, depois que ele já ganhou o prêmio Nobel, que ele estava aposentando já, que ele foi morar numa casa de campo, por sinal, era próximo de uma cervejaria. Reza a lenda. Você pode até pesquisar isso que você vai achar isso na internet. E o que os donos da cervejaria fizeram? Fizeram uma tubulação direto da cervejaria para a casa dele, que ele podia tomar cerveja a hora que ele quisesse. Ele gostava muito de cerveja. E o nome, que é o finalzinho, que é Bor, eu coloquei Bora para homenagear ele. Então, na realidade, vem do físico, Niels Bohr, que era um cervejeiro, um físico cervejeiro, e ele acabou dando essa inspiração para o nome. Sensacional história, olha aí, ó, cultura, a cerveja também é a cultura, é isso aí. Mas nada impede, bora tomar uma. Bora tomar uma, é isso aí. E Ronaldo, você, como é que você faz? Eu acho que é até redundância a gente falar assim, não, pô, é legal beber cerveja, vamos fazer uma cerveja nossa. Mas como que surgiu essa? Você falou, não, já estava pensando, como falou? Quando foi aquela hora que assim, nós vamos executar isso? Como é que foi essa história? Conta um pouco. Essa hora foi a partir do momento que eu comentei com ele, com o Rodrigo, e como ele já tinha essa vontade, ele falou assim, posso fazer junto? Eu falei, pode, vamos embora. E ele já começamos a comprar um kitzinho básico, né? Que hoje em dia você procurar na internet, você acha um kitzinho básico para fazer 20 litros, eu acho que a gente comprou, né? Isso, exatamente. 20 litros de cerveja. Montamos uma pequena estrutura lá na minha casa, que tinha já uma edícula vaga, né? E casou certinho. E a primeira cerveja nossa nós levamos 9 horas, começamos a tomar cerveja da concorrente, vamos dizer assim, né? E levamos 9 horas e acabamos a cerveja bêbado. Mas ficou pronta a cerveja, quer dizer, não no dia, né? Porque é um processo lento. Então, aí daí pra frente a gente foi pegando gosto e começamos a dar algumas no começo para pessoa experimentar, tal, parente e tal, e começamos a vender uma aqui, uma ali, e foi indo. Vocês já conheciam o processo ou vocês foram aprender o processo? Como é que foi isso? Vocês falaram assim, ó, eu tenho vontade de fazer uma cerveja, mas daí vocês foram atrás de como fazer ou vocês já tinham algum conhecimento prévio já? Como é que funcionou isso? As operações unitárias, vamos dizer assim, na engenharia química, que é filtração, destilação, todo um processo de controle de temperatura, de pressão, isso é meio que comum nas empresas para quem estuda isso daí. E a ideia de manter o controle, de você ter essas operações unitárias em controle, isso aí é uma coisa que está inerente ao engenheiro químico, ter esse controle. Mas eu não sabia fazer cerveja. Eu precisei aprender, como todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo fazer cerveja. Então, e com a ajuda do meu cunhado, a gente começou fazendo a cerveja, na primeira cerveja que nós fizemos, começamos umas 8 horas da manhã e fomos terminar umas 10 horas da noite essa cerveja, com muita sujeira, muita bagunça. Hoje o processo é bastante já centrado, bastante controlado, a gente leva em média 3 horas para se fazer o início de uma cerveja até estar no ponto dela ir para o fermentador. Que a gente levou 9 horas no primeiro dia, hoje a gente leva 3 horas, hoje é mais tranquilo. E detalhe, né? No primeiro dia, 20 litros. Exato. Hoje a gente faz 90 em 3 horas. Legal. E pergunta, como é que saiu a primeira cerveja? Qual foi o feedback aí do pessoal? Essa é uma das minhas curiosidades. Uma das minhas curiosidades, porque quando eu comecei a gente terminou de fazer, eu nunca gostei de cerveja artesanal. E eu sempre gostei das industrializadas aí da vida e tal, né? E eu falei para ele, pessoal, nós vamos fazer, mas eu vou continuar com a minha industrializada e tal, lá, e você vai continuar bebendo a que a gente fizer e tal. Só que, né, a gente estava fazendo, você tem que experimentar, pá, né? E depois que eu experimentei a primeira, tomei gosto e tamo aí.
Não, legal. Eu vou falar, quero confessar isso também. Eu tinha um certo preconceito em relação às cervejas artesanais. Talvez pelo que as primeiras que eu tenha tomado não tenham sido, né, muito boas, né? Exatamente. E outra, nós aqui no Brasil, nós somos meio tradicionais da cerveja Pilsen, né? E esse é um dos meus arrependimentos quando eu tive lá na Bélgica, que eu estava comentando agora um pouco aqui, porque lá tem muitas, a maioria das cervejas não são Pilsen. Sim. E eu sempre ia atrás de Pilsen, sempre atrás de Pilsen. Meu paladar na época era Pilsen. Então eu perdi muitas oportunidades de degustar boas cervejas por ignorância, né? E essa é uma coisa que eu comecei a desenvolver depois, né? Então hoje para mim a IPA e a Wheat, e aí vou fazer uma propaganda aqui, ó. IPA e Wheat da Bora, para mim, são as melhores. Nós vamos tomar já, nós vamos abrir ela, vocês vão poder dar uma olhada aí. Eu tô tomando chopp nessa canequinha aqui, ó. Vamos ver se a gente chega até o final da entrevista. Ele chega sóbrio até o final. Bom, legal. Então assim, e aí, Rodrigo, você falou aí sobre processo de fabricação, que é inerente dos processos químicos, vamos dizer assim, de uma empresa que você estava acostumado a fazer. Mas fala pra gente aí, principalmente pro pessoal do Entre Traves e Pratos, que a gente gosta, o brasileiro gosta muito de cerveja, mas a maioria é leigo no processo. Quer saber, sabe, lúpus, cevada, tal, mas você consegue falar pra gente um pouco assim, em linhas básicas para leigos, como é o processo de fabricação de uma cerveja, por favor? Sim, é bem tranquilo. Não é ao contrário do que todos imaginam que possa ser uma coisa muito, muito complexa. Na realidade, você precisa ter alguns cuidados só, porque a cerveja, vamos dizer que ela seria um pouco sensível. Tá? Você não consegue fazer ela de qualquer jeito, a verdade é essa. Mas você tendo alguma expertise de controle, ou de cuidado, né? Cuidado, você consegue fazer. Vocês estão vendo ali no fundo, essa panela do meio aqui, ó, é uma panela que nós chamamos de panela de braçagem. Tá? O que é a panela que você faz o chá, ela tem um fundo falso, porque quando você pega uns grãos, vamos pensar em chá, que é o que vocês conhecem, e esquenta a água e coloca num copo, ele vai absorver aquele malte, né, aquele chá, aquela erva do chá, e vai fazer o chá que vocês querem. Nesse caso aqui, para poder ter uma máxima eficiência, ela tem um fundo falso. Então o que acontece? Você coloca a quantidade de malte, você coloca a água quente. Tá? A água quente. Isso, você vai esquentando a água. Primeiro você esquenta a água, no chá mesmo. Isso. Tem uma temperatura correta para você manter, não é qualquer temperatura, não é ferver igual chá. Você deixa uma temperatura para poder aproveitar melhor as enzimas dessa cerveja, tá? Isso, dependendo da cerveja, você pode trabalhar com 50 graus, com 60 graus. Então você pode fazer uma rampa de processo, que é o que se fala, tá? E o que acontece? Você liga uma bomba de recirculação para aproveitar melhor esse malte, para poder ter uma máxima eficiência, tá? Você deixa 1 hora, pelo menos, né? Em algumas cervejas varia isso daí, mas você deixa 1 hora pelo menos esse chá. Isso é para que, vamos dizer, todos os componentes possam estar sendo processados ao mesmo tempo, com a mesma temperatura. Isso, está sendo bem aproveitado nesse momento, tá? Então você deixa durante 1 hora pelo menos nessa panela aqui, fazendo esse chá em circulação dessa água quente a uma temperatura específica, você deixa. E em seguida, depois dessa panela aqui, essa panela de cima, você vai esquentando água também. Você vai também esquentando água nela a uma determinada temperatura também, de acordo com a receita apropriada, de acordo com a receita da cerveja. Por quê? Depois que você faz todo o chá nessa panela do meio, você passa ela para essa panela maior aqui, que nós chamamos panela de fervura, tá? Panela de fervura.
Enquanto você passa da panela central para a panela de fervura, essa panela de cima que já estava esquentando água também, você vai usar para fazer a lavagem dos grãos. Lavagem dos grãos. Em termos leigos, o que seria a lavagem dos grãos? Aquele chazinho que você faz um copo de chá. Chamate leão. Ó. Isso, você coloca lá o chamate leão, tá fazendo, você fala assim, a sua mulher tá querendo um chazinho também. Você fala, eu vou aproveitar o mesmo saquinho para colocar no outro copinho para ela. Você pega o mesmo saquinho, coloca, mas você coloca água quente ali, entendeu? Você tá lavando o residual ainda de chá que tem ali no outro copo, para poder ter um melhor aproveitamento disso, porque o malte é caro, o malte é cotado em dólar, então queira ou não, é necessário poder absorver o máximo disso daí. Então essa panela aqui, depois que você passa para a panela de fervura, você lava esses grãos, como se fosse o segundo copinho de chá que você está fazendo, para poder aproveitar melhor, e passa também para a panela. Aí a terceira etapa, que seria a fervura, realmente você vai entrar em ebulição. Aí na etapa da fervura, quando começa a fervura, que você realmente vai poder definir pelo tipo de cerveja que você quer, quando você vai colocar o seu lúpulo. Você pode colocar o lúpulo tanto no início, no meio ou no fim da fervura, tá? E o que isso quer dizer? Quando você coloca lúpulos no começo da fervura, são lúpulos de amargor. Você deixa a sua cerveja mais amarga, tá? Dependendo do lúpulo que você coloca. E quando você coloca ela mais para o final da cerveja, são lúpulos aromáticos, tá? Essa é a diferença dos lúpulos e do tipo de lúpulo também. Então, basicamente, as cervejas elas se diferenciam pelo tipo de malte que você coloca na parte de mostura, que é a panela do meio, e depois, durante a fervura, os tipos de lúpulo e tempos que você coloca, isso também caracteriza o tipo de cerveja que você quer. Basicamente é isso. Tá. E o que é o lúpulo? O que é uma fruta? Lúpulo um bicho? Lúpulo é um fruto de uma flor, vamos dizer assim, ou uma flor, tá? É uma flor, na realidade. É uma planta trepadeira, vamos dizer assim, para ficar fácil para o pessoal entender. Ela tem uma florzinha que parece uma pinhazinha, um conezinho muito pequeno, que você pega, depois colhe esse frutinho, essa flor, e você passa por um procedimento de secagem, né, de pelletização, que a gente fala, você deixa em pellets, e você adiciona depois isso em uma certa quantidade determinada na cerveja. Como se fosse um café, assim? O mesmo papel, vamos dizer assim? Não, na realidade assim, há muito tempo atrás, quando se existia a cerveja nem sempre teve lúpulo, tá? Porque ninguém sabe exatamente de onde surgiu a cerveja. Falam-se dos egípcios, vieram em hieróglifos, né, nas paredes das pirâmides, mas ninguém sabe exatamente de onde surgiu a cerveja. E a cerveja antigamente era feita só com maltes, não existia o lúpulo. Aí, num mosteiro, dizem, né, pelas histórias, porque não se sabe exatamente a origem, dizem que eles precisavam achar algo que conservasse mais a cerveja. Eles faziam em grande quantidade, não tinha geladeira, não se podia colocar sal como na carne. Então, o que acharam para preservar mais essa bebida em armários simples, em instalações simples da época, era colocar o lúpulo. O lúpulo ele deixava preservar muito mais. Inclusive se tem histórias a partir daí que falam que, por exemplo, a Pale Ale, que é um tipo de cerveja da Europa, que eles precisavam exportar em navios essa cerveja Pale Ale para a Índia. Só que pelo caminho ser muito extenso na época por navios, eles também precisavam de algo para poder colocar na cerveja para preservar mais. E aí resolveram, a gente já sabe, nessa época já tinha um lúpulo, mas eles colocaram mais lúpulo para preservar mais para ir para a Índia. Aí foi criado a IPA, que é Indian Pale Ale, que é a cerveja com muito mais lúpulo que o normal, que é Pale Ale.
Ah, que Essa é uma legal. história. Legal, show de bola, Rodrigo. E só agora para finalizar a história do lúpulo. Existem vários tipos de lúpulo ou não? Vários tipos de lúpulo. Existe Chinook, existe Saaz, Cascade, Admiral, ou enfim, vários tipos que você pode combinar ou colocar num só para poder fazer a sua cerveja de preferência, entendeu? Tá, e da Bora, você pode falar qual que é ou tem algum segredo de estado aí ou não? Como é que é? Qual lúpulo que Questão você... de segredo de lúpulo, isso é normal. O segredinho pode estar no tempo, pode estar no tipo, do malte, mas o lúpulo que a gente usa geralmente é Admiral, é o Chinook, é o Hércules, é o Cascade, é o que o pessoal geralmente usa, tá? Legal. Não tem muito mistério. Nessa parte aqui. Não tem muito segredo, não tem temperatura para controlar, é ebulição. Você ferve para poder eliminar compostos que durante a fermentação, durante até mesmo quando ela estiver pronta, ela não fique ruim. São compostos voláteis que se chama, que você precisa tirar, que é só com a fervura que você consegue. Tá? Então, dessa forma você consegue na última panela. Saindo da última panela, você vai esfriar, você vai deixar uma temperatura quase que ambiente praticamente, e vai passar para os fermentadores, que são esses dois aqui. Tá? Esses dois fermentadores aqui, nós temos esses dois fermentadores aqui, você pode ser tanto de polipropileno quanto de aço inox. Tem esses outros aqui também, só para vocês terem uma ideia, que nós temos fermentadores de 500 litros, tá? Onde pode ser passado também. E tem diferença aço inox ou polipropileno? Não tem diferença. No sabor, não, coisa não. Não tem, dizem, comentam, algumas pessoas, psicológico, comentam que o aço inox deixa mais puro, vamos dizer assim, mas eu particularmente tomei todas as cervejas, tanto de inox quanto de propileno, eu não consigo notar a diferença. Tá? Mas e depois que você passa para esses fermentadores que vocês estão vendo aqui, ela vai ficar por 7 dias, tá? O fermento, você coloca o fermento ali na hora, e é o fermento que na realidade faz a cerveja. Quem é o cervejeiro na realidade é o fermento. Ele, porque então, até então é um chá que você tem. Você passa para cá e o fermento ele vai fazer a síntese de se alimentar do açúcar que tem no malte e transformar aquele açúcar em álcool. Tá? É isso que ele faz, transformando em álcool. Aí então você tem que ter um controle isso daí de quanto que é aqui nessa panela, nessas panelas aqui, a gente comenta que você precisa controlar o seu original gravity, que na realidade é a gravidade original, é a densidade original. Você vê se tem açúcar suficiente para o fermento absorver isso daí. Aí depois depois de 7 dias você vai ter o seu final gravity, que é a gravidade final. Depois que você analisou, depois que o fermento absorveu o açúcar, você vai ver no final se realmente aquela densidade reduziu. Essa redução na realidade foi o álcool que foi formado. Aí dessa forma você passa por growler, você passa por barris que tem aqui do lado, vai mostrar garrafa de vidro, que nós vamos tomar uma agora também. E dependendo do sabor que você quer, como que é, você quer a sua cerveja, você quer uma IPA, você quer uma de trigo, nessas panelas aqui que você faz a sua mágica, vamos dizer assim. A minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, os tipos de cerveja. Os tipos de cerveja são definidos então no chá, não é na fermentação ou é na fermentação? O Ronaldo pode falar um pouquinho agora também, eu acho que ele também costuma fazer bastante com a gente. Não, o tipo de cerveja é como se fosse uma receita, né? Então é definido lá no chá mesmo. No chá mesmo. Então você vai seguindo uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Nesse processo todo que o Rodrigo acabou de explicar aqui, você define a cerveja que você vai fazer. E o restante é praticamente igual. Legal. Assim, eu tive É um processo bem lento, né? Na verdade, a gente falou em 3 horas naquela hora, no começo, mas é um processo aí que vai de quase 30 dias para ficar uma cerveja pronta. Como a gente fala, é artesanal, né? Então, Artesanal, exatamente. Exatamente pelo sentido da palavra.
dessa primeira abraçagem que vocês fizeram, quanto tempo tem a cervejaria Bola? Quando foi o primeiro dia dessa abraçagem? Eu creio que foi meados, não sei exatamente o mês, meados de 2019. Foi exatamente no meio do ano. Meados de 2019. Junho e julho. Eu lembro certinho que era a época até meio de frio e tal. Esse ano agora faz 3 anos. 2018, 2019. 19. 20, 21. Agora que vai fazer 3 anos. 3 anos esse ano. Isso, agora que vai Fazer fazer 2. 3. 19, 20 e 21. Já estamos ruim aqui, galera. Vai pro terceiro Na ano. cor. Esse ano. Agora está indo pro terceiro ano. É isso que dá o ar. Mas então, é o terceiro ano. E assim, o que vocês... Tem alguma curiosidade que vocês poderiam falar pra gente aí, nesses 3 anos, quase 3 anos vocês descobriram em todo esse processo, desde o primeiro kit de fabricação, agora o que vocês têm aqui? Olha, vou dizer para você, descobertas a gente faz todos os dias, tá? A gente aprende a trabalhar melhor, a gente aprende a desenvolver melhor uma receita. Essa é a verdade. Não tem como você pegar uma receita e já deixar ela excelente na primeira. Teve algum caso assim, vocês perderam a abraçagem inteira? Teve alguma coisa que... Teve uma que não foi muito... Ou o contrário, ficou muito boa, pô, essa aí... Eu acho que você sabe falar de cabeça, mano? Para falar a verdade, a única que a gente perdeu foi porque a gente comprou um equipamento novo e não sabia usar direito, certo? E erramos ali. Aí perdemos uma abraçagem nesses 3 anos. Na realidade, não foi uma perda. Eu cheguei até a tomar um pouco dela. Porque ela ficou na realidade ela gerou um off flavor, que a gente fala, que são sabores, cheiros que geram na cerveja, quando ela não é bem fermentada, ou quando tem algum tipo de contaminação. E essa cerveja ela ficou com meio azeitonada, ela ficou com um sabor de azeitona. Né? Fugiu do padrão nosso. Fugiu do nosso padrão, na verdade, que é bastante leve, bastante gostoso de tomar, e ela ficou um pouco de azeitona, mas eu dizia que era uma receita especial que nós fizemos com leve sabor de azeitona e laranjas. Mas a gente depois pensou... Mas não foi comercializado. Não foi comercializado. Como a gente tem um padrão nosso, né? Então, assim, a gente, para visitante, assim, tal, a gente deixava experimentar, tal, tudo, porque não é que ela tá estragada, não faz mal à saúde, mas foge do padrão, aí a gente... Mas a gente usou ela para testes. Verdade. Falando, né, sobre o caso da cerveja, né, de Belo Horizonte, a gente está falando em saúde, queria que você falasse até para que todo mundo possa ter a tranquilidade, né, de entender o que aconteceu e tomar a bola tranquilo, né? O que foi que aconteceu lá com a cerveja lá de Belo Horizonte, que afetou, teve até morte de algumas pessoas, e qual a diferença do processo da bola? O processo dessa cerveja, no caso, esses fermentadores aqui que você vê aqui, que eles têm também lá, só que são gigantes, é um sistema de refrigeração não quero colocar uma coisa errada, uma frase errada, mas eu acredito que é dietileno glicol, que na realidade é um álcool que faz a refrigeração nas serpentinas, tá? E tem-se uma controvérsia entre ser dietileno glicol, monoetileno glicol, o que é mais venenoso do que o outro, eu não vou entrar nessa questão, mas enfim, nesse caso é o álcool, que é isso que eu mencionei, que faz a refrigeração, que passa nas serpentinas de refrigeração dentro de um fermentador como esse aqui, tá? Lá no caso deles. Agora, nesse caso aqui, que é o nosso, que é artesanal, não é monoetileno glicol nem dietileno glicol, é simplesmente o gás de refrigerador, como tem numa geladeira, tá? Não oferece nenhum risco, por exemplo, se furar essa serpentina
não vai ter esse risco de contaminação da cerveja. E a gente vai conseguir ver também, porque na realidade vai estragar a geladeira, não vai continuar funcionando, então vai perder a cerveja naturalmente, porque não vai esfriar quando é preciso, tá? Entendi, legal. Sim, e isso é um fator muito importante, né? Porque principalmente as cervejarias artesanais, às vezes a pessoa gera essa dúvida, né? Será que o que eu estou tomando é seguro, né? Tá dentro das normas aí, né? Legal. Agora, Rodrigo, uma curiosidade, né? Bom, já comentei, o Rodrigo é o meu primo. E desde moleque, quando a gente saía, eu sou 2 anos mais velho que ele, embora não pareça, né? Mas enfim, eu sou 2 anos mais velho que ele, e o Rodrigo sempre saía com a gente e ele nunca bebeu cerveja. Isso é o paradoxo. Então, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco dessa história, como que surgiu isso de você começar a beber cerveja e ser um cervejeiro hoje, junto com o Ronaldo aí. É uma história bastante peculiar. Na realidade, eu não tinha esse costume de beber. E eu digo que seguramente, vou colocar uma idade aí, eu digo que eu comecei a beber de fato aos 35 anos. Tá? Porque até então, eventualmente eu tomava uma cerveja, mas eventualmente a cada 2 meses eu tomava uma latinha de cerveja, para dizer que eu estava bebendo, para socializar, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Inclusive, quando ia gente em casa, eu falava, quer tomar uma água, quer um café? Porque eu não tinha cerveja, né? Mas quando aconteceu isso daí? Na realidade, depois que eu tive minha filha, me casei, tive minha filha, aí comecei a me socializar com pais das coleguinhas da minha filha, e a gente acaba chamando para ir em casa, para tomar um vinho, para poder tomar uma cerveja. Foi aí que, aos 35 anos, que eu comecei a beber de fato, a apreciar. Eu tava falando sobre o whisky, né? Que o whisky, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não gosta do whisky. E eu comecei a ganhar bastante whisky, também não gostava muito. Eu comecei a aprender ou procurar entender como é a melhor maneira de beber o whisky. Aí tem todo aquele processo de o tipo de whisky, envelhecido, on the rock, cowboy, enfim, algumas pessoas gostam daquele até congelado, gelado, enfim. E o que eu queria passar para vocês, assim, existe uma maneira de degustar cerveja, como a gente fazendo um pouco dessa analogia com o whisky, tem alguma coisa de diferente? Até porque você falou, começou com 35 anos, por que você não gostava de cerveja e começou a gostar? Por quê? Não, tem em tese, ou seja, na teoria tem sim, depende do copo, depende de como é que os aromas se distribuem no copo, no formato do copo, assim como o vinho. Então, o importante quando você pega uma cerveja, por exemplo, nós temos aqui um aroma de trigo, tá? Você coloca no copo aqui, o formato do copo talvez seja interessante para reter um pouco mais os compostos, né? Os aromas que libera. Esse talvez nem seja o apropriado, a gente estava tomando um chopp aqui agora, tá? Mas o importante é você sentir o cheiro, obviamente, assim como um vinho, embora seja meio imperceptível, uma cerveja que geralmente se toma aos goles e aos litros, né? Mas é importante também sentir o aroma da cerveja, né? Porque às vezes ela representa um pouco o que está contido nela, o trigo, né? Nesse caso aqui é o trigo que nós estamos falando, e são aromas que, combinados com o que você toma depois, é diferente de, por exemplo, se você fechar suas narinas e tomar um gole, você não vai sentir.
Então isso é importante, você fazer essa conjunção. Agora o copo é importante para entender um pouco mais. Pessoas, por exemplo, que vivem disso, que estão sempre tomando, degustando, né, os degustadores, eles realmente, é fato, eles pegam um copo diferente, um copo mais abaulado, um pouco fechado, ele consegue reter um pouco mais aquele aroma e perceber um pouco mais do potencial da cerveja. Agora, para nós que bebemos sempre, eu digo sempre, são duas coisas: é sentir bem o cheiro, se possível cheirar junto quando você bebe, sem afogar, porque você sente realmente o paladar correto das coisas. Então você pega e cheira, dá uma cheiradinha. Pode ser o seu copo de preferência. Tem gente que gosta de copinho americano. Eu particularmente prefiro um copo mais fino. O que me acompanha, eu tive que trazer aqui. Pô, vendo uma cervejaria, trouxe o meu copo aqui, ó. É de uma cerveja Quack, né? Ele é bem fino e eu gosto muito dele porque, como você falou, né? Você tem toda o formato dele na hora de beber também. Você tem exatamente o olfato. Esse copo, por exemplo, é especial porque ele tem um formato que você consegue colocar a boca e o nariz junto. Exatamente. Então você consegue pegar os dois sentidos ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu gosto bastante de beber nesse copo aqui, por isso que eu trouxe aqui, foi para uma cervejaria, vou levar um copo. A diferença que eu queria perguntar para vocês, por exemplo, eu falei que eu gosto bastante da cerveja de vocês, da Wheat e da IPA. Tem alguma dica diferente para beber esses tipos de cerveja? Eu queria até aproveitar que vocês falassem, né, dos tipos de cerveja que vocês têm, chopp e tal, e já emendar nessa aí se tem uma maneira diferente de beber esse tipo de cerveja. O que eu, como comentei agora há pouco, é importante você degustar de fato uma cerveja, tá? Você pega uma IPA, você não vai ficar tomando como se fosse umas dessas normais industrializadas. Inclusive, se você tiver algumas pessoas que já estão acostumadas a tomar essas industrializadas na latinha, muitos já falam que é diferente tomar da latinha e pegar da latinha e colocar num copo para tomar. Por aí você vê a diferença. Porque quando você encosta, só de você encostar a sua língua, a sua boca numa latinha, já altera o sabor da cerveja. Já altera o sabor. Então, e num copo, o copo ele é mais inerte, vamos dizer assim, do que um alumínio que você está colocando. Então isso, de fato, bom, eu posso dizer que por experiência própria, você tomar numa latinha, para mim é diferente do que tomar num copo. O Rodrigo falou como ele começou a beber e eu vejo que é um instrumento de socialização. Olha só, fazendo aqui Exatamente. É um instrumento de associação. Tanto que muitas pessoas vão tomar uma cerveja, vai lá em casa tomar uma cerveja. Pô, quando que nós vamos tomar uma cerveja? Então, pessoal do Entre Traves e Claros, convida a todos a tomar uma cerveja para socializar e fazendo um pouco aí, né, de filosofia popular. A cerveja é um instrumento de socialização. Pronto. Arrumamos uma justificativa para beber. Então, e de preferência, vamos beber cerveja e de preferência, bora, né? Para você que está aí nos assistindo e tiver a curiosidade de conhecer a cervejaria, tomar uma aqui com a gente, do jeito que a gente está fazendo aqui agora, é só entrar em contato, né? O Renato vai deixar aí o nosso contato, do Rodrigo e o meu, e a gente faz, não é aberto ao público, né? A gente agenda um dia, ou vem o Rodrigo, ou vem eu, ou vem nós dois, e a gente toma aqui uma cerveja, explica com mais detalhes a produção e degusta aqui uma boa cerveja. Fique à vontade, estamos às ordens. Legal, pessoal, e você vê, né, isso é uma coisa muito legal, né, que como a gente falou, né, de socialização, mas também de curiosidade, porque a cerveja é um produto que uma grande parte, né, do brasileiro, do mundo gosta, né, então essa oportunidade aí, entrem aí, nós vamos deixar aí
os endereços das redes sociais da Bora, do Rodrigo, do Ronaldo, para que vocês possam entrar em contato aí e marcar isso aí. É um ambiente muito legal, um lugar gostoso para a gente ficar aqui, quando a gente está aqui batendo esse papo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? E só falando, para a gente finalizar aqui, sobre projetos. Qual que é a meta, qual que é a visão da Bora? Ronaldo e Rodrigo, o que vocês pensam aí da Bora pro futuro? A nossa meta, acho que como todos que começam, como a gente começou, com um fogãozinho, 4 bocas, umas panelinhas de alumínio de 20 litros fazendo cerveja, realmente é crescer cada vez mais, tá? Sem tirar o conceito artesanal de fato, né? Nem que seja importante manter as nossas raízes, o nosso conceito de não ser industrializado, tá? É lógico, quem não quer ser dono de uma grande cervejaria? Todo mundo quer. Mas enfim, o nosso conceito agora é trabalhar com a cerveja artesanal. Nós temos esse lugar que nós estamos fazendo agora, que eu diria que até uma nano cervejaria, tá? Não chega a ser uma grande cervejaria, mas enfim, é partir para uma coisa maior, é poder trabalhar cada vez mais. Ponto de venda, um bar que a gente possa oferecer só a nossa cerveja. Exatamente. Os nossos clientes, assim, né, de repente aqui mesmo na fábrica. Qual a capacidade atual de vocês de fornecer cerveja? Não, hoje a produção nossa, como ela é uma nano cervejaria, nós estamos na faixa de 1.000 litros, nós conseguimos evoluir. Para quem começou com 40 litros, com 20 litros, 1.000 litros por mês é uma coisa bastante importante. Quais são os tipos de cerveja que vocês têm para mostrar para o pessoal? Nós temos a de trigo, que é a wheat, nós temos a IPA, nós temos a PI, que é a com mel na realidade, nós temos chopp, né? O chopp, tá aqui o chopp, opa, esse é o chopp Bora. Tá? Então hoje nós trabalhamos com essas que está sendo bem vendidas. E a tradicional Pilsen e a Puro Malte. Isso, a Puro Malte é um conceito na realidade que nós temos em todas as cervejas, tá? Menos na trigo, porque a trigo na realidade é o trigo, se coloca junto com o malte, mas todas as nossas cervejas são Puro Malte, tá? Isso não tem a dúvida. Legal. E falando um pouco, né, eu falei que ia acabar, mas não vamos acabar não. O nosso programa é entre traves e claves, né? Tem um assunto que... Paixão popular. Música, esporte e cerveja, né? Então eu queria ir um pouco mais particular aqui. Música, o que vocês... Qual a relação que vocês de repente têm aí com uma banda, com um músico? Fala aí, Rodrigo, o que te remete aí o que te inspira aí para vir aqui e fazer a abraçagem aí? Olha, eu tenho a minha caixinha Wi-Fi, aliás Bluetooth, né? Eu tenho minha caixinha Bluetooth, tenho meu Deezer aqui conectado, meu Wi-Fi, mas eu sou da velha guarda, tá? Eu gosto na realidade eu tenho uma mistura de Iron Maiden com The Police, com AC/DC. Então eu sou suspeito, porque eu sou dessa época. Led Zeppelin, por exemplo, que na realidade Led Zeppelin estourou, eu acredito até que antes de eu nascer, mas enfim, é uma trilha sonora realmente que eu gosto sempre de escutar. E falando, eu vou dar um depoimento. Quando ele conheceu Led Zeppelin, Stairway to Heaven, ele traduziu a letra inteira e ele declamava Stairway to Heaven, lembro disso. Ele declamava a letra de Stairway to Heaven. Então, isso foi uma lembrança que eu tenho. Legal. E assim, são bandas que a gente tem, você precisa ver alguns que você falou aí, a gente sempre está tocando aí, vamos colocar uma trilha. E você, Ronaldo, o que é o seu... Eu sou bem eclético, cara. Na verdade, eu também sou meio que das antigas também, né? Esses dias, eu estava no carro com a minha família, né? Então,
tocando uma música lá atual, na verdade eu não sei o que era. Eu não sei o que era aquilo. Eu falei assim pra minha esposa, o que é isso? Eu falei, mas tá desatualizado. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou também, gosto das antiguinhas e tal. E a minha inspiração é essa também. Tem alguma banda assim, algum músico específico? Não, eu sou bem eclético, eu gosto assim, eu gosto de rock, eu gosto de pagode, Só que eu gosto das mais antigas. É isso aí. Um dia desse eu tava também, mesma situação sua, no carro, né? Falei, pô, que música chata. Você só ouve coisa velha. Não, só ouço coisa boa. Exatamente. Então, essa é uma coisa legal. Bom, legal. Eu queria, né, pra gente encerrar aqui, agradecer vocês desse tempo, né? Que eu, sinceramente, olha, não lamentei muito e falar para vocês, morram de inveja, mas também procurem esses caras aqui que vocês não vão se arrepender. Então, Rodrigo e Ronaldo, agradeço muito aí desse tempo que vocês dispõem para a gente falar sobre a cerveja, que é uma arte, né? Uma arte. E que, cara, é apaixonante, né? Nós já tivemos aqui um programa que o Tomazini fez lá no Museu da Menabrea, lá na Itália. Então mostrou alguns detalhes da Menabrea, vocês podem ver aí no nosso feed aí. E agora estamos aqui finalmente falando sobre a Bora, né? Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Eu não tenho como não gostar, mas compartilhem o nosso canal, divulguem, porque o nosso objetivo é justamente esse, estar divulgando os talentos da região, os nossos amigos. E mais uma vez agradeço vocês e continuem aí no Entre Traves e Claves. Valeu, até mais aí. Bora tomar uma! Bora! Valeu!